Hello everybody, welcome to Fostering Língua one more time. Hoje eu quero fazer um vídeo especial para as pessoas que têm alguma dificuldade ou ainda não passaram sobre, né, não refletiram sobre a ideia, sobre como eu tenho que manter a minha estrutura emocional e de intenção para conseguir aprender uma língua. Uma das piores coisas que acontece na aprendizagem de língua é a desistência. E essa desistência ela tem vários pontos de inflexão. Hoje nós vamos falar sobre um método que pode ajudar você que tem uma dificuldade de manter uma frequência com a língua, especialmente no sentido de ficar mantendo aquela língua até você passar de nível. O nome do método, esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o método Kaizen. Nós estamos vendo aqui no site do Moço da Língua. Eu gosto de fazer o seguinte: se nós vamos ler alguma coisa nova, por que não ler numa outra língua que não é a nossa? A gente vai aprendendo um pouco aqui, um pouco lá, dessa forma. Inclusive é um tipo de método Kaizen também. Kaizen é uma filosofia japonesa, tá? Kaizen é meio que melhora contínua, continuar a melhorar. E nesse sentido nós temos que pensar como é que o Kaizen faz a sua melhora contínua. De que forma ele faz? Ele faz a partir de pequenas modificações sequenciais, ao invés de pensar em uma grande ruptura. É interessante porque é um pouco da diferença entre a filosofia ocidental e oriental. A filosofia ocidental é uma filosofia que quer transformação, né? E daí vem, por exemplo, o nosso modelo de falar que eu quero aprender inglês em 3 meses, eu quero achar um método que faz um mês e eu viro fluente. É parte da nossa filosofia ocidental essa ideia de é, como se fosse transformação total. Nesse caso, a filosofia horizontal específica do Japão, Kaizen, quer dizer pra gente que eu também consigo fazer um melhoramento desde que ele seja implementado de partes em partes. Ao invés de eu reorganizar, reimaginar alguma coisa, eu vou, na verdade, melhorar aquela que eu já tenho. Bom, o método Kaizen, como vocês podem ver aqui, é o seguinte. Primeiro, por que a gente perde a motivação de aprender uma língua? Vou seguir mais ou menos o que o site está mostrando, né? Primeiro, a gente não tem um objetivo preciso. O fato de não ter um objetivo preciso na hora que eu quero aprender uma língua me atrapalha demais, especialmente se eu não sei o que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero ser capaz de comunicar com as pessoas em inglês. Eu quero ser capaz de ver uma série sem legenda. Eu quero ser capaz de ler um livro em inglês. Cada um desses objetivos são coisas diferentes. E também você tem que ter o objetivo de uma forma realística, né? Por exemplo, quero falar igual um americano em 2 meses, saindo do zero. Isso não é uma coisa realista. E nenhuma pessoa deve pensar dessa forma, porque vai se frustrar quando terminar os 2 meses. Eu gosto de colocar quase sempre o montante de um ano ou um semestre como um nível menor de medida. Em 6 meses a um ano, um nível a mais no CFR. Eu acho que isso é uma boa medida. Um nível a mais no CFR a cada 6 meses ou a cada um ano, dependendo do quanto eu estou empenhando. Na minha ideia, se eu estou estudando 30 minutos ou 2 horas por semana, um nível de CFR por ano. Se eu estiver estudando 1 hora por dia, aí sim, com certeza, o nível de CFR por semestre. Né? 5 ou 6 horas aí por semana, estou querendo dizer. Mas sim. E o segundo problema, né, a segunda coisa que acontece sobre a desmotivação de aprender uma língua é a falta de regularidade. Muitas pessoas querem aprender a língua assim. Vou pegar o sábado, vou aprender 5 horas de língua no sábado. E aí eu aprendo 5 horas e passa um mês sem aprender nada. É lógico que eu estou a favor da pessoa aprender pelo menos as 5 horas. Mas vale mais a pena que haja uma repetição de todas essas horas, de todas essas, né, vamos imaginar, em vez de 5 horas, 30 minutos por dia. Isso vale muito mais a pena do que 5 horas no sábado. Se você estiver fazendo aula com o professor por 5 horas no sábado, é esperado que você faça aí nos dias da semana alguma forma de revisão também. Porque o que mais vai fazer o seu cérebro conseguir entender o processo e começar a entender, né, como é que funciona a língua é a repetição de uma coisa que já viu, dormir, refletir. Então a gente também precisa de um tempo vago,
um tempo de silêncio, de reflexão, para que o cérebro consiga jogar fora o que não presta e permanecer com o que presta. Bom, vamos continuar lendo aqui um pouquinho sobre o método em si, né? O método Kaizen. Eu esqueço o nome, que é a primeira sílaba. Muitas vezes a pessoa acha que eu preciso me torturar, precisa se torturar para subir, para melhorar na língua. O que não é necessário. O Kaizen especificamente é sobre isso. O Kaizen você que veio até aqui no vídeo, melhora contínua pequena. Então é um pequeno hábito de mudança dentro da sua rotina que não vai te atrapalhar no seu dia a dia e que você consiga colocar. Eu já fiz um vídeo, vou colocar aqui também no card, sobre como é que você pode fazer o listening aparecer na sua rotina. Mas normalmente a gente vai fazer o método Kaizen como? Com tempos que são tempos livres, né? Passatempos nossos. Por exemplo, passatempo mais comum que tem é a hora que eu estou fazendo o jantar, ou a hora que eu estou fazendo um lanche para mim. Esse momento em si é o momento que eu estou fazendo uma coisa automática. Não preciso me preocupar com muita coisa. Por que não colocar então um podcast para passar enquanto eu estou fazendo? Por que não colocar uma música que seja na língua? E então tentar ver aquela música. O mais importante é que você tenha alguma forma de interação com aquela língua, a língua que for, seja inglês ou outra, né? Para que você consiga colocar pequenos passos em cima. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, eu quero ler uma página de um livro aqui. Eu, por exemplo, estou aprendendo espanhol, comprei um livro no sebo, como esse aqui, e estou lendo uma página, 2 páginas por dia. É para eu pegar mais vocabulário, sem ter muito pretensão de aumentar de nível rapidamente. O método Kaizen é para eu regularmente ir aumentando o meu vocabulário no espanhol, nesse caso. Eu posso ver uma série de 20 minutos, sitcom? Sim, eu acho uma boa ideia também. Método Kaizen. Primeira coisa que você tem que fazer no método Kaizen: achar o objetivo certo. O que é um objetivo certo? Primeiro, ele tem que ser medível. Segundo, ele tem que ter fim. Eu vou aprender línguas. E pronto. Eu tenho que ter uma ideia. A gente pode, normalmente conversando com professores ou até amigos que já fizeram a língua, é bom para a gente saber qual é a realidade daquela aprendizagem. Quanto eu consigo pensar, quanto tempo demoraria provavelmente para eu subir de um nível ou melhorar essa coisa ou ter aquele objetivo. Mas eu preciso colocar um objetivo claro. A minha opinião é um objetivo por ano. Chegou no final do ano e eu penso, eu consegui fazer aquele objetivo X no final desse ano? Eu acho que para o primeiro ano de estudo, um bom objetivo seria eu consigo ler um livro de criança. Livro de criança mesmo. Eu consegui entender a Peppa Pig. No segundo ano de estudo eu consigo ler coisas na internet, artigo, consigo ver jornal na língua. Terceiro ano de estudo seria eu consigo ler um livrinho, ver um vídeo no YouTube na língua. E o quarto ano, para mim 4 anos é um bom número de se pensar. Quarto ano estaria aqui pensando já de conseguir ler as coisas no jornal, ler as coisas no livro normal, tentar comunicar com as pessoas tranquilamente. Para mim, sempre 4 anos foi um marco bem comum da minha vida. Foi o marco que eu fiz com inglês, foi o marco que eu fiz com espanhol, o marco que eu fiz com francês também, e é o marco que eu espero fazer com o chinês. Estou no segundo ano agora, estou indo para o segundo ano. Mas o chinês é realmente mais difícil. Bom, esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, ações pequenas sendo colocadas, colocar as ações em prática. Se a minha ação em prática eu quero ver uma série, 20 minutos, a série em inglês aqui com a legenda. Em inglês. Eu vou colocar também um vídeo por que eu tenho que colocar a legenda em inglês, né? Eu não vou colocar série em inglês, legenda em português, isso não vai adiantar muito para mim não. Especialmente se eu tiver um pouco de nível de inglês. E faço aquela ação pequena todos os dias, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana. Mas o importante é fazer que ela tenha uma regularidade, ela pare de ser uma coisa que demanda esforço, mas sim uma coisa que faz parte da sua rotina. E dentro disso, dentro dessa rotina, o próprio site fala sobre esses estudos, né? É importante que você anote. É importante que o papel seja parte de você. Nem que seja rascunhos, assim, ó, igual esse aqui que eu tenho aqui, rascunhos, ou uma agenda em si, como essa que está aqui. Mas eu preciso marcar, porque isso dá para mim, o próprio site fala desse estudo,
mais ímpeto, mais vontade de fazer umas coisas. Antigamente, quando eu tinha 20 e poucos, menos do que eu tenho hoje, o que eu fazia era que eu marquei para mim das 10 às 11 da noite para eu fazer alguma coisa de estudo, seja curso, seja estudar língua, seja ver uma música fora, né, fora de outra língua. E eu sempre fazia de 10 às 11. Na verdade, eu coloquei num papel assim no meu quarto, 10 às 11 o que eu poderia fazer, coisas que eu poderia fazer. Nem todos os dias eu fazia aquilo, mas o fato do papel estar na frente minha, ela quase sempre eu via aquele papel, ele me dava, ele me dava força para fazer aquilo. Nem sempre fazia, mas pelo menos eu via ele e tinha um certo culpa até. Mas é uma culpa que levava eu a fazer uma coisinha a mais, que me ajudou bastante no caso do francês, ajudou demais mesmo a fazer o que eu precisava fazer. Bom, é isso. E último, te recompensar. Não adianta a gente fazer um trabalho e não se recompensar em nada. Então, é preciso se recompensar de alguma forma. Vamos dizer que, sim, nesse 1 ano, ou 6 meses, ou 3 meses, eu fiquei vendo aqui o episódio da série que eu tô vendo com a legenda. Ótimo, muito bom. Vou me recompensar. Vamos imaginar que minha recompensa vai ser: eu vou ficar um dia, eu vou um dia na rua comer pastel com o pessoal. Encontra um amigo que quer falar a língua também. Fala para os outros sobre o que eu acabei de fazer. Eu tenho sorte na minha vida que eu posso conversar com meus amigos na outra língua, mesmo eles não entendendo. E meus amigos entendem que eu sou uma pessoa que gosta muito de línguas. E no fato, mesmo que eles não entendam o que eu estou falando, eles me ouvem. Então isso é muito bom. Tenho sorte nisso. Mas se você não tem isso, existem hoje aplicativos para esse tipo de coisa, grupos de Facebook para pessoas que querem estudar línguas. Eu mesmo já entrei em grupos de russo, chinês, árabe, só para ver qual língua eu queria fazer mais, francês, várias línguas, né? E isso ajuda você se sentir motivado com o que você já conseguiu fazer. Uma outra coisa que eu fiz também foi meio que um vlog diário de mim mesmo. Eu me gravava em francês em cada ano. Isso eu comecei a fazer em 2019. 2019, 2020, 2021, 2022. 4 anos que eu fiz isso, me gravando e vendo como é que eu tava. No outro ano, eu sempre fiz isso em novembro, no final do ano. Como eu disse, eu fazia por anos, né? No final do ano daquele ano que eu estudei, eu via o vídeo, como é que eu gravei, qual foi o meu desenvolvimento, e eu me senti muito feliz, né, de ver o quanto eu consegui avançar naquele ano. É isso. Você tendo uma recompensa dessa forma, você vai conseguir fazer. Então, no final do vídeo, para resumir todos a vocês, o que é a ideia em si, está escrito aqui, ó. O que eu preciso fazer? Preciso definir um objetivo preciso, na minha ideia, concepção melhor, a cada semestre ou a cada ano, e um objetivo preciso. Eu quero tal. Provavelmente seria bom pensar em subir de nível do CFR um nível a cada um tempo desse que a gente está falando. Segundo, escolher uma ação pequena que eu quero fazer e mantenho fazendo ela. Outra, além do que eu acabei de falar, poderia ser, por exemplo, vou falar comigo mesmo do meu dia. Para assim, comece a falar com você mesmo. Today I went to the supermarket, then I bought this and that, and then I went out. Tanto faz, eu começo a falar consigo mesmo naquela língua e isso vai te ajudar a ver o que você já consegue fazer também. Além disso, né, depois dessas duas partes, se recompensar no final da sua trajetória com alguma forma que te mostre o quanto você conseguiu progredir, falando com os outros, escrevendo um pouquinho de um pequeno diário de si mesmo, ou até conversando com pessoas aí nas mídias sociais. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo sobre o método Kaizen. É um método para você começar a colocar a língua como parte da sua rotina, não algo que você está estudando porque é obrigado a estudar. É isso, muito obrigado a vocês e a gente se vê na próxima. Goodbye.